Frente Parlamentar em defesa da implementação dos planos de cargos, carreiras e salários dos servidores faz debate público para cobrar do Poder Executivo o envio dos projetos para análise na Casa Legislativa. Vereadores aprovam projeto de lei do Poder Executivo que trata das diretrizes orçamentárias para o ano que vem. E você vai ver também: jovens de 2 comunidades do Rio pisam pela primeira vez no gramado do Maracanã. Quinta-feira, dia 22 de junho de 2023. O Câmara Rio Notícias, segunda edição, está começando agora. Boa noite. Vereadores do Rio aprovaram em primeira discussão projeto de lei do Poder Executivo que trata das diretrizes orçamentárias para o ano que vem. O debate durou mais de 2 horas. Quem acompanhou foi a repórter Simone Braga. Na sessão plenária desta quinta-feira, o Parlamento discutiu o projeto de lei do Poder Executivo que trata das diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, previsto em mais de 37 bilhões. O projeto recebeu 181 emendas que foram discutidas em plenário. Emenda de número 20 é a que estabelece teto para gastos com publicidade, propaganda e comunicação social da Prefeitura. Fica fixado o limite para as despesas com publicidade, propaganda e comunicação social do Poder Executivo, excetuando-se aquelas relativas a campanhas de saúde e educação, em um teto que não poderá ultrapassar a média dos últimos 4 anos dos gastos com publicidade. A Prefeitura, na hora de discutir habitação, é migalhas. 1 milhão para cá, 2 milhões para lá, tira orçamento, coloca, mas para a publicidade pode botar no orçamento 130, 140, 150 milhões, e eu não tenho como concordar com isso. Então, mais uma vez, resumindo, caminhando a favor da emenda número 20 do vereador Paulo Pinheiro, pedindo coautoria, e contra na votação final da LDO. O projeto foi aprovado com emendas em segunda discussão e segunda sessão. Eu sou cercada de técnicos, não só da Secretaria de Fazenda, mas dos técnicos da Comissão de Orçamento, que orientam a viabilidade e o tempo que é necessário para reestruturar todo o sistema para passar as informações. Em alguns casos, a gente conseguiu, inclusive, estabelecer um prazo para que eles se organizem, porque todos os anos a gente se estressa com a questão das informações. Durante a sessão, os vereadores também aprovaram em segunda discussão o projeto de lei que prevê a fixação e divulgação em tempo real para atendimento preferencial a pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes, pessoas acompanhadas por crianças de colo, portadores do transtorno do espectro autista e acompanhante em restaurantes no município do Rio de Janeiro. Na sessão, o Legislativo Municipal também deu continuidade à primeira discussão do projeto de lei complementar do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar número 229, de 14 de julho de 2021. O objetivo é atualizar o projeto Reviver Centro. Entre as propostas está a alteração de incentivos para a Praça 15, Castelo e Cinelândia. Não tem como se falar em Reviver Centro sem um esforço conjunto de uma série de medidas da Prefeitura do Rio de Janeiro. Não tem como reviver o centro da cidade se nós não mudarmos o centro da cidade propriamente dito. Ver esse centro vivo, com pessoas de todas as classes, todas as cores, é um desejo nosso. E temos que trabalhar para que o centro da cidade tenha renovada a sua vitalidade enquanto centro da cidade. O projeto foi aprovado em primeira discussão. A Câmara Municipal realizou nesta quinta-feira um debate público para discutir a implementação dos planos de cargos, carreiras e salários dos servidores do município do Rio. O encontro foi promovido pela Frente Parlamentar, que trata do assunto. O debate aconteceu de maneira híbrida.
Servidores de diversas categorias ocuparam a galeria. Além dos vereadores integrantes da Frente Parlamentar, participaram do encontro o representante da Secretaria de Educação e de diversas categorias de servidores públicos municipais. Os secretários de Saúde, de Ordem Pública e da Fazenda também foram convidados, mas não compareceram à audiência. Entre outras reivindicações dos servidores públicos, a aprovação de um plano de cargos, carreiras e salários, a realização de concursos públicos, o fim das terceirizações e a valorização desses servidores. Vereadores destacaram que, ao longo dos últimos anos, diversas categorias como profissionais da educação, saúde, Guarda Municipal e agentes da Defesa Civil enfrentaram baixos salários e o congelamento do valor dos benefícios. Eles trabalham sem motivação, porque quando estamos trabalhando no setor que a pessoa do lado da gente é beneficiado com plano de carreira, que ganha 10 vezes mais que você, e você fazendo o mesmo serviço, você está ganhando menos que o salário mínimo, e saber que os benefícios que você ganha, se você se aposentar, você não leva, não tem nenhum incentivo. A defesa do servidor público é da essência da democracia. Qualquer governo que não valorize o servidor público, ele está atacando diretamente o serviço que é prestado à população. É preciso discutir, não vamos desistir. Parabenizar o vereador Jorge Felipe, que criou essa frente que é para todos os planos de cargo, parabenizar a participação dele e trabalhar mais. Precisamos nos organizar mais. Para o presidente da Frente Parlamentar, o vereador Jorge Felipe, a Câmara Municipal tem um papel fundamental de ouvir as demandas desses servidores e elaborar e encaminhar soluções para o Poder Executivo. A audiência pública é com este propósito, de dar voz ao servidor, já que eles não encontram eco em outros setores. E aqui eles vão encontrar oportunidade de externar todas as suas aflições. E certamente a Câmara Municipal do Rio de Janeiro vai estar ao lado deles, de mãos dadas, nesta luta, porque ela é meritória, é merecida e vai contemplá-los, não apenas nos seus direitos, mas também para uma melhora na qualidade de serviço público. 15 construções irregulares foram demolidas na comunidade Santa Marta, em Botafogo, na zona sul do Rio. Os imóveis ocupavam as calçadas da ladeira Marechal Francisco de Moura. Também foram encontradas 13 ligações clandestinas de energia. A ação foi depois de denúncias feitas por moradores da região por meio do canal 1746. Participaram da ação equipes da Rio Luz, Conlurb, Secretaria de Conservação, Águas do Rio e Light. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal se reuniu com o presidente da Fundação Parques e Jardins nesta quinta-feira para analisar a manutenção e a quantidade de praças adotadas atualmente na cidade. Na reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira com o presidente da Fundação Parques e Jardins, a vereadora Rosa Fernandes, presidente da comissão, e o vice-presidente, professor Célio Luparelli, solicitaram informações sobre o trabalho de manutenção das praças em vários bairros da cidade. O presidente da Fundação Parques e Jardins, Júlio Arthur Vilas Boas, esclareceu os pontos solicitados pela comissão. E um deles foi o trabalho de fiscalização que a Fundação realiza nas 368 áreas adotadas na cidade, entre praças, monumentos e canteiros. A gente recuperou o projeto Adote Rio. O projeto Adote Rio é um projeto para adotar as praças, para que a manutenção seja por conta do adotante, e uma contrapartida de divulgação da marca do adotante. A verdade é que nós temos hoje 340, 350 praças e nós estamos fazendo uma vistoria para verificar quais delas não estão sendo respondidas conforme o combinado e contrato. Aquelas que não estiverem de acordo com o combinado, nós estamos chamando o adotante para rever o contrato, porque isso ficou, de certa maneira, alargado um período.
E temos também uma previsão de chegarmos ao final do ano com 500 praças adotadas. Hoje foi satisfatório o presidente da Fundação Parques e Jardins, junto com o seu diretor de projetos e planejamento, trouxeram um relatório das vistorias que estão sendo feitas e do quantitativo de adoções. Não justifica ceder áreas a serem adotadas e elas não serem cuidadas. Então, a Prefeitura termina cuidando e está investindo em áreas que não deveriam ser investidas, deveriam investir em outros lugares, porque as adotadas têm CPF ou CNPJ para cuidar. A seguir, vereadores do Rio definem os integrantes da comissão que vai acompanhar as transferências de voos do Santos Dumont para o Galeão. O intervalo é rápido, até já. O Câmara Rio Notícias, segunda edição, está de volta com as mudanças nos aeroportos da capital. O Parlamento Carioca criou uma comissão para acompanhar de perto o processo que quer revitalizar o Tom Jobim e evitar a superlotação no Santos Dumont. A repórter Mariana Rosadas tem mais informações para a gente. Ficou definida na reunião de instalação da Comissão de Representação para o Desenvolvimento do Aeroporto Internacional Tom Jobim e demais aeroportos da cidade a presidência de Átila Nunes, primeira vice-presidência de professor Célio Luparelli, segunda vice-presidência de Vitor Hugo e relatoria de Pedro Duarte. A comissão foi formada para avaliar o impacto na economia da cidade decorrente da perda de voos de fora do Brasil. Segundo a Firjan, o desequilíbrio na oferta de voos entre os aeroportos do Galeão e Santos Dumont causou um prejuízo de 4,5 milhões de reais ao ano para o Rio de Janeiro. O Internacional movimentou menos de 6 milhões de passageiros em 2022, mesmo tendo capacidade anual para mais de 30 milhões, enquanto o terminal do centro da cidade acumulou mais de 10 milhões de pessoas circulando, de acordo com dados do governo federal. No retorno do recesso parlamentar, a comissão deve marcar a primeira audiência pública sobre o tema. Transferências de voos começam em janeiro do ano que vem, mas já a partir de outubro haverá redução de horários para limitar o volume de passageiros no Santos Dumont, mantendo apenas viagens para São Paulo e Brasília. Também não será mais possível fazer check-in no Santos Dumont para voos internacionais. A restrição deve reduzir o número de voos no Santos Dumont a menos da metade do de hoje. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, em abril deste ano, houve 4.650 decolagens no aeroporto, sendo 1.414 para Congonhas e 492 para Brasília. Esses números somados representam 41% do total de voos comerciais. Em 2014, o Galeão chegou a registrar 17 milhões de passageiros. No ano passado, ocupou apenas a 16ª posição entre os aeródromos do país, enquanto o Santos Dumont foi o 5º mais movimentado do Brasil, operando acima do limite. Além de filas e saguão lotado, são comuns engarrafamentos nos acessos ao terminal e no estacionamento. Crianças e adolescentes de Rio das Pedras, comunidade na zona oeste do Rio, e da Vila da Penha, na zona norte, tiveram uma quinta-feira diferente. Eles foram conhecer de perto o estádio do Maracanã. A visita começou com um passeio pelo acervo, que conta um pouco da história do estádio e do próprio futebol. A iniciativa é do governo do estado, por meio do programa Passaporte Cultural. O objetivo é ampliar o acesso à cultura da população de baixa renda e incentivar a formação de plateia, oferecendo visitas a centros culturais e bibliotecas, por exemplo. Tudo de graça. O passeio, é claro, foi aprovado pelos 50 jovens. O Maracanã é o principal estádio do Brasil e um dos mais conhecidos do mundo. E já foi palco de 2 finais da Copa do Mundo. A Câmara Municipal entregou o título de cidadão honorário do município do Rio ao jornalista Tiago Gomide, presidente da rádio Roquete Pinto. A iniciativa é do vereador Pedro Duarte.
Natural de Petrópolis, Tiago Gomide atualmente ocupa o cargo de presidente da Rádio Roquete Pinto. Tiago é jornalista, historiador e mestre em bens culturais, história e política pela Fundação Getúlio Vargas. É colunista do jornal O Dia e do Story Channel e professor da pós-graduação em literatura infantil e juvenil da Universidade Cândido Mendes. O jornalista foi assessor especial da presidência da Multirio e da Rio Filme. Como repórter, apresentador e editor, trabalhou em vários canais de TV. Começou a carreira no jornal Pasquim 21 e na Rádio Viva Rio. Foi vencedor do prêmio Guerra Peixe com o documentário O Acre em uma Mesa de Negociação. Existem algumas pessoas que nasceram fora do Rio de Janeiro, então não são cariocas de berço, mas divulgam mais o Rio de Janeiro, inclusive, do que muitas pessoas que tiveram a felicidade de nascer numa cidade maravilhosa. E o Tiago Gomide é um desses casos. Ele é de Petrópolis, ele é petropolitano, mas nos seus vídeos que viralizam muito por todas as diferentes redes sociais, ele é um dos grandes divulgadores da cidade do Rio de Janeiro, sempre em pautas propositivas, pontuando o valor histórico da nossa cidade, o valor do patrimônio da nossa cidade. Então, para mim, ele já é um carioca e o nosso papel aqui é apenas reconhecer isso, botar no papel e certificar esse título para ele. Eu acho que esse reconhecimento ele me faz mergulhar ainda mais numa cidade que eu amo, numa cidade que eu cresci, que é o Rio de Janeiro. Então, estar aqui nessa noite, num lugar que é emblemático também para a minha trajetória, como um pensador, como um educador, que é a Câmara, me faz ainda mais estar emocionado. Olha, Tiago Gomide, ele é um exemplo e uma inspiração para todos nós, né? Para quem gosta de história, para quem gosta de política, para quem gosta dos seus amigos. Acho que homenagear o Tiago com esse título de cidadão hoje, carioca, é algo mais do que justo, é necessário. É justiça com ele e com a cidade do Rio, né, que o abrigou, o acolheu tão bem, uma cidade que ele defende com unhas e dentes e que ele gosta, né, de explicar melhor, de contar os seus meandros, os seus bastidores, a sua história, né? Então, acho que a importância é essa de reconhecer a importância de alguém que nos inspira todos os dias através dos seus vídeos e, enfim, das suas histórias. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em Câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. Se você quiser rever alguma reportagem dessa edição, acesse o canal da Rio TV Câmara no YouTube. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Entrevista. Hoje o bate-papo será com o compositor e músico Chico Faria. Ele é filho de uma das integrantes do grupo Quarteto em Si. Não perca, o programa tá bem legal. Uma boa noite para você e até amanhã.